muito bem-vindas a mais uma live. A live de hoje eu vou falar sobre estudo de casos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sheila Lacerda, eu sou especialista em design de sobrancelhas e micropigmentação e eu ajudo mulheres a sair do zero e lotar a sua agenda e faturar muito atendendo sobrancelhas. Hoje a gente vai falar sobre um estudo de caso, até um estudo de caso de uma cliente que eu já atendi aqui no meu espaço. Então os estudos de caso que eu trago aqui para vocês são de clientes que eu atendo, são de clientes reais, são de sobrancelhas que tem falhas, que são assimétricas, que é o que mais a gente pega no dia a dia de atendimentos, tá? É muito raro a gente pegar sobrancelhas lindas e perfeitas. Vem uma ou outra, assim, mas a maioria com alguns ajustes que precisa ser feito, tá bom? Então hoje eu trouxe para você uma foto de uma cliente que eu atendi, que tem alguns ajustes para ser feito nas sobrancelhas dela, e eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo do que eu faria nesse caso, do que eu faço em casos assim, e eu espero poder ajudar você nesse estudo de caso. Vai ser bem interessante. Eu já vou virar o celular aqui. Por que é legal a gente fazer estudo de caso? Porque a gente precisa ter um olhar voltado para cada cliente, pois cada cliente tem um modelo diferente de sobrancelhas. E é legal você ter esse olhar, quando a cliente chegar no seu espaço, você já olhar para ela e já pensar, né? Já sei o que eu vou fazer nessa sobrancelha. Então é muito necessário, é muito importante você estudar, você saber o que você vai fazer na sobrancelha dessa cliente, como você vai resolver o problema dessa sobrancelha. E através do estudo de caso, de treinos, você vai ter o seu olhar mais apurado, você vai ter o seu olhar mais voltado individualmente para cada pessoa, sabendo que cada pessoa tem uma sobrancelha diferente, que cada pessoa quer um resultado diferente. Então, quanto mais você fizer esses estudos de caso, seja no papel, seja pessoalmente, quanto mais você aprimorar o seu olhar, treinar o seu olhar para resolver problemas, né, para entregar soluções para as suas clientes, cada vez vai ser mais natural. Então eu vou sempre trazer aqui para vocês estudos de casos para a gente poder avaliar juntas, para a gente poder ver como vai solucionar, para poder mesmo ajudar vocês a apurarem o olhar de vocês, para você ter um olhar voltado para cada caso e não ficar fazendo somente aquela sobrancelha padrão, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que já tem aquele padrão de sobrancelha, com essa medida tal, esse jeito tal, vou fazer assim em todas as clientes. E não é assim que funciona, né, gente? A gente sabe que não é assim que funciona, cada pessoa tem um rosto diferente, um formato, tem uma quantidade de pelos X, uma quantidade de pelos Y. Então, por isso que é muito importante estudar e voltar o olhar, ter um olhar individual para cada cliente, tá bom? Então hoje eu vou fazer aqui essa sobrancelha que eu vou mostrar para vocês hoje. É uma sobrancelha de uma cliente oriental, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldade em solucionar casos de sobrancelhas orientais, mas essa aqui de hoje é uma sobrancelha oriental e a gente vai estudar junto aqui o caso dela. Eu vou virar o meu celular agora para poder fazer aqui junto com vocês tudo que eu farei na sobrancelha dessa cliente, tá bom? Então eu vou pedir licença, só um minutinho para poder virar o meu celular aqui. Pronto. Vamos lá, gente. Vamos fazer o estudo de caso dessa sobrancelha. Vou falar aqui para vocês o que eu faria nesse caso, como eu enxergo essa sobrancelha, o que precisa ser feito. Vamos lá. Essa aqui é uma sobrancelha de uma cliente minha, que é uma cliente oriental, tá? O que eu olho quando eu vejo essa sobrancelha? Eu vejo essa sobrancelha com um potencial muito grande, porque ela tem bastante pelos, ela não é uma sobrancelha sem pelos, ela não é uma sobrancelha muito assimétrica, ela tem pouca diferença, tá, de uma sobrancelha para outra em questão dos pelos do início mesmo. Então é uma sobrancelha que dá pra ficar bem bonita, tá?
vou desenvolver o projeto de design nessa sobrancelha, o que eu vou avaliar? No geral, o que eu vou avaliar é que essa cliente aqui, ela tem ausência de pelos aqui no início, tá? E como que eu vou fazer para deixar essa sobrancelha por igual? Muitas pessoas, elas iriam afinar a sobrancelha dessa cliente, fazendo o traço aqui, ó, onde começa os pelinhos dela, iam tirar essa quantidade aqui, ó, desses pelos, tá? As pessoas iam tirar isso aqui, esses pelos aqui, ó, para poder deixar ela mais retinha, tá? Não é o meu olhar, tá, gente? Eu não olho dessa maneira, porque eu gosto de trabalhar com a naturalidade. Ó, deixa eu mostrar de pertinho aqui, que muita gente faria, para deixar mais retinha. Eu gosto de trabalhar com a naturalidade e eu gosto de preservar ao máximo a quantidade de pelos existentes da cliente, tá? Mas então como que eu vou fazer para deixar a sobrancelha simétrica? No caso dessa sobrancelha, o que eu vou fazer? Eu vou preservar os pelos dela e eu vou começar o design a partir daqui, ó. Aqui é onde a minha cliente tem a maior concentração de pelos, ó. Tá vendo que aqui, essa região aqui, ela tem bastante pelos e aqui ela tem uma falha, ó, bem significativa. Mas eu não vou diminuir toda essa sobrancelha e deixar fininha, não. Eu vou vir aqui e vou fazer o meu design com base na onde ela tem mais pelos, tá? Então eu venho aqui, vou fazer essa marcação aqui, ó, só para saber que eu vou partir daqui, tá, gente? Eu vou partir daqui o meu design. E a partir daqui, só um pouquinho, que eu deixei meio torta. Eu vou partir daqui, que é onde ela tem mais pelinhos, tá? É um ou outro pelinho que eu vou arrancar. E a partir daqui, eu vou puxar o design pra frente. Porque eu não posso afinar essa base, gente. É tirar muito pelo da sobrancelha dela, tá? Tirar muito pelo. Então eu vou vir aqui, ó. E vou vir fazendo todo o design da sobrancelha dela. E eu vou fazer o que? Eu vou fazer apenas uma limpeza na sobrancelha. Só para dar uma levantada no olhar dela. Né? Ó, são poucos os pelos que eu vou retirar, porque eu vou preservar essa sobrancelha, eu vou preservar essa espessura. Jamais eu vou tirar daqui para poder deixar a sobrancelha dela fininha. Hoje em dia a gente não faz isso com os clientes, a gente preserva. Pelo menos a minha maneira de trabalhar é assim, tá? Então aqui, ó, eu preservei, eu fiz a base aqui de baixo com a base aqui, ó, onde tem mais pelinhos. Fiz a marcação. E agora em cima a mesma coisa, tá? Aqui ela também tem, ó, menos pelo, mas aqui ela tem mais. Então eu já venho aqui, já pra fazer a base, já puxo aqui. Isso aqui, gente, eu tô fazendo um design à mão livre, mas nada impede de você ter esse olhar voltado também e fazer com o mapeamento. Lembrando sempre de não afinar a sobrancelha da sua cliente. Porque um pelinho que a gente tira errado, pode ser que depois não nasce mais. Então, vamos preservar os pelinhos das clientes, gente. Então, eu vou vindo aqui, ó. Vou seguindo a estrutura da sobrancelha dela, que é uma sobrancelha bonita. Vou retirar apenas o excesso de
pelos dela, tá? Ó, eu vou terminar aqui, tá vendo? Não necessariamente toda vez que eu fizer a sobrancelha um design eu vou fazer aquele biquinho bem minúsculo, tá? Se os pelos da cliente já são mais grossinhos aqui no final, eu não vou afinar tanto, tá bom? Eu vou aqui passar uma caneta mais marcante aqui para vocês darem uma olhada. Confesso para vocês que eu gosto muito mais de trabalhar com lápis, mas é só para ficar mais visível aqui, ó. Para vocês terem uma noção, que às vezes com o lápis fica ruim de enxergar. Essa caneta ela borra muito. Ou sou eu que não gosto de usar ela mesmo? Ó, então eu tô vindo aqui, tô contornando todo o design que eu fiz. Então o que eu fiz nessa sobrancelha? Eu preservei aqui onde tinha mais pelos, para poder me basear e entregar uma sobrancelha mais grossa, uma sobrancelha mais simétrica e não afinar a sobrancelha dessa cliente, tá? No caso de rena, se a gente fosse fazer uma rena aqui, a gente ia preencher a sobrancelha toda, tá? E aí, na aplicação da rena, o que eu ia fazer? Eu ia começar aqui, ó, por essa base aqui de baixo, eu ia começar a aplicar a rena por essa base aqui de baixo, que é onde é falhadinho. Então, eu ia fazer a aplicação da rena aqui primeiro, ó, para a rena poder agir aqui, que essa base aqui é bem falhadinha, e ficar mais escura aqui nessa região. E depois eu ia começar a preencher toda a sobrancelha aqui da cauda até o início, tá? Mas aqui o que eu vou fazer pra vocês é uma simulação dos pelos, onde eu iria preencher com pelos, tá? Só dar uma arrumadinha aqui. Com essa caneta realmente eu não gosto. Mas aqui é pra vocês enxergarem. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou preencher aqui a sobrancelha dessa cliente com uma microblend ou uma nanoblend, tá? E aí no caso de epilação, eu vou tirar somente, ó, esses pelinhos aqui que ficaram sobrando. Bem pouca, tá? A quantidade de pelinhos que eu ia retirar. Aqui também, ó. Que eu ia preservar ao máximo a sobrancelha dessa cliente, tá bom? No caso de preenchimento com uma microblend ou com uma nano, eu ia fazer o preenchimento, como ela tem uma grande concentração de pelos aqui, ó, tá vendo? Eu vou preencher somente as falhas, onde tem falhas. Por quê? Se eu colocar pelo aqui e colocar pelo aqui também, onde já tem pelos, essa região aqui vai permanecer mais escura. Então eu vou fazer o preenchimento apenas aonde ela não tem pelinhos, tá bom? Esse caso aqui de sobrancelha, a rena, ela ia resolver o problema temporariamente, ela não ia resolver o problema de fato, porque a duração da rena não é tão longa, né? Então eu indicaria para ela ou uma microblend ou uma nanoblend, tá? Que ia fazer um preenchimento maior e a durabilidade também, trazendo mais praticidade para o dia a dia da sua cliente. Só que no caso da pessoa ela ter um pouco de objeção em fazer o procedimento ou medo, o que você pode fazer? Ela já está lá no seu espaço, você fez o design da sobrancelha dela, você pode fazer uma simulação de pelos com lápis dermatográfico. Então você vem e desenha os pelos e mostra para ela como ficaria se ela fizesse um procedimento de nanoblend ou de microblend.
como também você pode fazer a rena e mostrar para ela que se ela fizer também o procedimento semi-definitivo, ela vai ter uma sobrancelha preenchida por mais tempo e iria ficar assim, ó. Então, aí você mostra com a rena e fala, ó, com a rena tem uma durabilidade menor, mas você vai ter um efeito parecido com esse, só que com uma durabilidade maior. Então, venda o peixe de vocês, tá? A cliente já tá lá deitada na sua maca, que é o mais difícil de acontecer, que é ela chegar no seu espaço e deitar na sua maca. Já tá lá, já oferece todas as possibilidades que você tem para poder solucionar o problema dela, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou preencher as falhinhas aqui com o desenho de fios. Lembrando que a gente sempre vai simular o pelo natural e imitar o caimento dos pelinhos dela, tá? O pelinho dela é um pelinho mais deitadinho, então a gente vai vir aqui, vai desenhar os pelinhos, trazendo naturalidade. Ó, eu venho aqui, vou preenchendo a sobrancelha dela, simulando, aqui no caso simulando, né? Uma microblend ou uma nanoblend. E vou preencher mais onde tem falhas, tá? Com os fiozinhos que imitam o pelo dela. Então eu venho aqui, ó, o pelo dela é um pelinho caidinho, eu vou deixar caidinho também. Sempre seguindo o caimento dos fios naturais. E vocês vão ver que, assim, no papel é uma coisa, claro que dá pra gente simular, dá pra ter uma noção de como vai ficar. Mas, gente, na pele é outra coisa. Quando você faz aqueles fiozinhos fininhos, que vão se misturar com a cor ideal, com os pelos que ela já tem. Então, você vai simulando para sua cliente, vai explicando. Se for necessário, mostre a cor dos pigmentos. Eu, por exemplo, aqui no meu espaço, eu tenho os pigmentos degradados numa folha e mostro para a cliente, ó, existem vários tons de pigmentos, esses são os tons. No início ele fica assim mais escurinho, depois ele vai degradando, vai ficando assim. Eu faço degradação até no dia do procedimento, eu degrado na testa da cliente, né? Então isso quebra muito objeções, ajuda a sua cliente a ficar mais relaxada, a sua cliente a não ter medo, tá bom? E aí, conforme você vai fazendo a simulação para ela, você vai vendendo o seu peixe. Você vai falando que existem as cores, que vai ficar muito natural. Então, ó, eu preenchi toda essa região, que é onde tinha as falhas, tá? Não vou preencher aqui, que é mais escuro. Agora eu vou vir aqui em cima também, ó, que tem um pouquinho de falha. Vou preenchendo, seguindo o caimento dela, dos fios dela. Vou preencher aqui somente onde tem as falhinhas, ó. Simulando o pelinho dela. Hoje em dia, gente, a gente não pode perder a oportunidade de devolver a sobrancelha da cliente de fato, né? E não tirar a sobrancelha. Quando eu falo tirar, é deixar aquela sobrancelha finíssima, né? Que nem usa mais, a não ser que o cliente já tenha uma sobrancelha fina, não tem pelos. Aí você não vai fazer uma sobrancelha super grossa numa pessoa que não tem pelos, tem pouco, né? Mas no caso dela aqui, ó, dá super pra preservar a sobrancelha dela. Aí eu venho realmente só onde tem as falhas. E vou fazendo, aqui não tem trama de fios? Não, gente, aqui como é uma sobrancelha com muito pelo, eu só vou desenhar o pelo conforme o dos fios naturais dela, né?
assim, o caimento natural dos pelos dela como molde pra mim, tá bom? Termino aqui. A diferença, a sobrancelha mais preenchidinha. É claro que aqui não tá com a cor do pelo natural dela. Eu não afinei a sobrancelha. Apenas preenchi com desenhos de fios, tá? Para poder preservar mesmo os pelos dela. Porque se eu viesse aqui, tem um pedacinho de dá para demonstrar. Se eu viesse aqui nessa sobrancelha, deixa eu virar aqui, peraí. E pegasse aqui, ó, vamos supor, pegasse aqui, ó, que a sobrancelha dela tem mais pelinhos, e fizesse o design a partir daqui, ó, para poder igualar os pelos. Olha o tanto de pelo que eu ia tirar aqui, ó. Olha a quantidade de pelo que eu ia tirar. E aqui, ó, onde ela tem mais pelo também. Ó. Olha a quantidade de pelo que eu ia tirar. E olha como eu ia afinar a sobrancelha dela. Vou tornar aqui pra vocês verem. Olha só. Olha a diferença. Olha como ia ficar fina a sobrancelha dela, porque aqui não tem pelos, né? Então eu ia fazer com base na onde tem mais pelos. Mas olha a quantidade de pelo que eu ia tirar. Olha isso aqui. E olha como ia ficar fina a sobrancelha dela. Olha a diferença de espessura. Pra que se eu posso entregar uma sobrancelha poderosa, uma sobrancelha preenchida aqui, cheia de fios, tá? Então vamos lembrar sempre, meninas, nunca você faça um design que você tire uma grande quantidade de pelos da sua cliente, não. Dê soluções inteligentes para que ela tenha uma sobrancelha preenchida, uma sobrancelha arqueadinha, mas dentro das possibilidades aqui. Se aqui eu tenho a possibilidade de não afinar, eu não vou afinar, tá, gente? Essa é a minha maneira de trabalhar. Eu gosto de entregar para as minhas clientes esse resultado, a não ser que ela fale para mim: ah, Sheila, eu quero uma sobrancelha fina, eu quero que você tire. Mesmo assim, eu vou conversar com ela, eu vou explicar como que é a estrutura da sobrancelha dela, vou falar para ela que pode ser que depois não venha nascer mais pelos, então que eu indico para ela tal projeto, sempre conversando com a cliente para você não fazer grandes transformações na sobrancelha dela, porque pode ser que hoje ela queira afinar a sobrancelha dela e aí amanhã ela se arrepende, ela fala: ai meu Deus, minha sobrancelha ficou fina demais e eu tenho muito pelo e não combinou, e aí a responsabilidade vai cair para cima de quem? De você. Então, tem esse olhar voltado para resolver os projetos, os designs das suas clientes, explicar para ela, né, como que funciona, o que você pode entregar, como você pode entregar, que dessa maneira ficará melhor, que afinar a sobrancelha nem sempre é uma solução, que nem todas as pessoas têm uma estrutura na face para deixar a sobrancelha fina, que se ela já nasceu com a sobrancelha assim, grossa, por que você vai afinar e vai mudar todo o olhar dela? Vamos manter o que ela tem, fazer pequenos ajustes, arquear quando puder e preencher também, tá? Tanto com rena como com micropigmentação, microblend, nanoblend. Cada caso é um caso específico.
Então a gente tem que ter esse olhar voltado para a cliente, tá? Deixa eu virar aqui a câmera para mim de novo. Então esse aqui ficou, olha como que ficou a sobrancelha dela, tá? Para quem chegou agora, ela não tinha pelos nessa região, ó, a gente preencheu aqui com um desenho de fios, também não tinha pelo nessa região. E o projeto foi feito com base onde ela tinha mais pelos, que é aqui, ó, e a gente puxou essa parte aqui pra frente para poder deixar a estrutura da sobrancelha dela mais grossinha mesmo, tá? Que não é esse caso aqui. Esse caso aqui foi uma demonstração. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A respeito do afastamento entre as sobrancelhas. Oi, o que você... A respeito do afastamento? Madalena, o que eu faria a respeito do afastamento? Será que é isso? Bom, eu vou responder com base aqui no que eu entendi, tá? Só um minutinho, deixa eu posicionar aqui de novo. Bom, se for a respeito do afastamento das sobrancelhas, assim, a estrutura da sobrancelha dela já é assim. Então, por exemplo, no caso de uma microblend ou de uma nanoblend, se o pelo dela vem até aqui, ó, tá vendo que aqui ainda tem pelos? Ó, aqui tem um pouquinho de pelo, tá, ó. Então, eu vou fazer com base na onde ela tem pelos. Se eu for fazer fora, é um fiozinho ou outro. Por quê? Ela tem uma sobrancelha afastada, a estrutura dela é assim. Ó, se eu ajuntar muito a sobrancelha dela, fazer um design que vai ajuntar muito, ó, puxar aqui. Olha a quantidade de falha, de espaço vazio sem a sobrancelha dela. Então, assim, eu não vou entregar naturalidade, porque assim, aqui eu tô desenhando e os pelinhos eles estão misturando com os fios. No caso de um preenchimento com rena também, eu vou estar preenchendo, mas vai misturar com onde ela já tem fios. Aqui no caso, se eu fosse fazer o desenho, não tem fios nenhum. Então, o que vai acontecer? O efeito é diferente, ó, da onde a pessoa tem fio e aonde a pessoa não tem. Então, não vou entregar para ela uma naturalidade. E até porque ela já tem a sobrancelha afastada. Eu posso trazer pouco, assim, coisa mínima para poder ajustar só. Se fosse no caso um pouquinho só. Mas eu tenho que respeitar essa estrutura. Tanto é, ó, que o ponto da lágrima dela, ó, termina aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é a estrutura do rosto dela. Eu não posso trazer uma junção que não existe. Isso aí é um projeto de transformação. E o intuito não é a gente transformar a sobrancelha da cliente. O intuito é a gente melhorar o que ela já tem, tá? Então, se eu ajuntar muito, eu vou estar mudando totalmente a estrutura do rosto dela e a estrutura do olhar dela. Então, eu não recomendo fazer esse tipo de junção aqui, tá? Só pequenos ajustes mesmo a gente vai fazer, a gente vai melhorar o que a cliente já tem, a gente não vai transformar. Eu trabalho assim, eu não trabalho com essa transformação dela entrar no meu espaço com uma sobrancelha X e sair com uma sobrancelha Y. Não, eu apresento soluções de melhoria com o que ela já tem, que já é lindo. Vocês podem perceber, gente, hoje em dia, deixa eu só virar a câmera aqui, eu vou falar, mas eu vou tirar um pouquinho a imagem só para eu poder virar. Então, hoje em dia a gente trabalha com a naturalidade, a gente não vai entregar um resultado super artificial para cliente porque não se usa mais. E você tem sempre que lembrar que o seu nome, ele vai aqui, ó, estampado. Por mais que a gente tenha rede social, que a gente faça cartãozinho de visita, que a gente faça catálogo, o nosso trabalho ele anda aqui, ó, no rosto da pessoa, todos os dias. Então, se você faz um procedimento natural, um procedimento harmônico, e a cliente está andando na rua, e a outra mulher, porque a gente que é mulher, a gente repara muito uma nas outras, né? Eu, pelo menos, reparo
trabalho principalmente sobrancelha, a primeira coisa que eu olho. Tem vezes que eu já faço a sobrancelha da pessoa só ali olhando, né? Olho pra ela e já faço tudo pra olhar. E uma cliente que acabou de sair do seu espaço, com a sobrancelha bonita lá, que se transformou e ela saiu na rua. Aí chega outra pessoa e fala: nossa, fulano, Maria, que linda que a sua sobrancelha, nossa, ficou assim passada. Não, e onde você fez? Ah, eu fiz lá na Madalena. Ah, me dá o contato dela porque eu achei maravilhosa, eu quero fazer. Aí, só que aí ela vem aqui. Então, por quê? A sua propaganda, o seu marketing está aqui no rosto da sua cliente. Ela veio até você. Só que a sobrancelha dela é totalmente diferente da cliente que você atendeu. Vamos supor, da Maria, né? E aí ela chega no seu espaço falando: oi, Madalena, tudo bem? Eu queria fazer uma sobrancelha igualzinha da Maria. Nossa, eu achei maravilhosa. Só que a sobrancelha dela não tem estrutura nenhuma para ficar igual a sobrancelha da Maria. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma sobrancelha igual a da Maria? Vai, né, tirar toda a característica do rosto dela? Não. Aí você vai falar: olha, vamos dar um nome para o cliente, Tati. Olha, Tati, eu posso fazer alguns ajustes, deixar um pouquinho arqueada, isso, mas dentro da sua naturalidade, porque a sua sobrancelha também é linda. Então a gente vai fazer um projetinho aqui pra você. Eu vou desenhar a sua sobrancelha, eu vou te mostrar, você fala pra mim o que te incomoda, como que você gostaria que ficasse. E aí você vai conversando com a cliente, mostrando pra ela que a sobrancelha dela também tem potencial e que pode ficar assim e pode ficar assado. Com todo carinho, com toda atenção. A gente não pode chegar e falar: não, a sua sobrancelha não tem nada a ver com a da Maria, você não vai fazer igual a da Maria, tem que fazer assim. Não, com aquele carinho, explicando, falando tudo que você sabe, as possibilidades, porque ela vai pegar confiança em você, ela vai saber: poxa, a menina sabe o que ela está falando, ela está fazendo aqui, ela está fazendo assado, ela está falando das possibilidades, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo. Então, com todo carinho, com toda dedicação, com tudo que você sabe, que você já estudou, você vai passar para ela essas possibilidades e você vai passar essa autoridade, essa confiança de que você sabe o que você está fazendo e que você quer entregar o melhor resultado para ela, tá? Não adianta a gente enganar os nossos clientes e falar: eu vou deixar essa sobrancelha igual da Beyoncé, porque ela quer uma sobrancelha igual da Beyoncé. Não tem, gente. Vai ser ali na hora, porque se você fizer um design que deixa muito fino, você vai tirar aquela quantidade enorme de pelos. Quando a sobrancelha começar a crescer, vai ficar aquela coisa, crescer aquele monte aqui, vai perder. Então, do mesmo jeito, a microblend é uma micropigmentação também. Na hora você vai afinar, você vai fazer o desenho, você vai juntar aqui, vai ficar lindo e maravilhoso. E quando cicatrizar, vai dar diferença de tom, porque no meio não tem pele, não tem pelo, só tem pele. Então, a gente não tem que pensar só no resultado imediato de quando ela sai. A gente tem que entregar para ela uma solução que fique bonito para ela, uma solução que tenha uma durabilidade para ela e dentro daquilo que ela tem, lembrando sempre da beleza, do bem-estar dela e do seu marketing que ela vai carregar dia a dia, que está aqui, ó, nas sobrancelhas dela. Quem olhar vai falar: essa profissional que fez é top, tá? Então é assim. A gente faz os projetos dentro daquilo, das possibilidades. E eu vou trazer para vocês, meninas, sempre estudo de casos, de diferentes sobrancelhas, diferentes estilos, para a gente fazer juntas o que pode ser feito, o que não pode ser feito e trabalhar o olhar, né? A gente trabalhar o nosso olhar para sempre estar preparada para solucionar os problemas da nossa cliente, deixar elas lindas, maravilhosas e fazer um serviço de qualidade também que atraia novas clientes pra gente, tá bom? Eu espero que essa live tenha ajudado vocês e qualquer dúvida é só deixar aqui pra mim que eu te respondo pra vocês, a gente vai se ajudando, vai estudando juntas também. Um beijinho, até mais!